E de Brasília, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, porque uma moradora morreu baleada nesta sexta-feira no Complexo do Alemão. Nós vamos falar agora com o repórter Matheus Coelzer, que vai trazer mais detalhes aí dessa informação. Boa tarde, Matheus. Com essa, já são 19 mortes aí desde o início da operação policial que aconteceu ontem, né? Exatamente, Cláudia. Boa tarde para você, Daniel, e a todos que nos acompanham aqui no Headline. Nós falávamos ontem ainda no número de 18 mortos nessa grande operação e hoje pela manhã, infelizmente, uma moradora de 49 anos também foi alvo dos criminosos e acabou falecendo, foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas na Penha. A informação foi divulgada pela Polícia Militar, mas os familiares de Solange afirmam que ela teria levado esse tiro por parte da Polícia Militar, que naquele momento estaria havendo um confronto no local e, em nota, a Polícia Militar falou que não teve operação hoje no Complexo do Alemão. Hoje cedo, ainda por volta das 7, 8 horas da manhã, alguns moradores postaram nas redes sociais imagens de tiros. Essas imagens que foram divulgadas nas redes sociais desse possível tiroteio que aconteceu no local, segundo ainda a Polícia Civil e a Polícia Militar, não houve envolvimento, nenhum patrulhamento realizado na continuidade dessa operação. Ontem houve um balanço na cidade da polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, falando sobre toda essa questão do trabalho estratégico feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Eles explicaram que esse trabalho já vinha sendo realizado há bastante tempo para que essa incursão pudesse ter sido realizada. Outra questão importante que foi ressaltada nessa coletiva, nós trouxemos já essa informação aqui no Headline a respeito da invasão e do assalto em um dos principais shoppings de luxo aqui no Rio de Janeiro e a possibilidade do envolvimento desses criminosos que vieram do Pará estarem nas comunidades aonde aconteceu mais um conflito, né, entre os criminosos e também a Polícia Civil e também a Polícia Militar. Ainda em nota, a Polícia Militar disse que vai manter o patrulhamento no local. Nessa madrugada, a CORE também esteve no local para manter a tranquilidade e fazer com que os moradores pudessem permanecer no local e seguir as atividades. Embora hoje, ainda nesta sexta-feira, muitos serviços ainda continuaram suspensos. Portanto, esse é o último balanço divulgado pela Polícia Militar. E só lembrando, então, que a Solange, que faleceu hoje pela manhã, foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, chegou sem vida e ela está no IML. As informações a respeito do velório e do sepultamento ainda não foram divulgadas. Obrigada então aí, Matheus. Essa é a 5ª operação aí mais letal da história do Rio de Janeiro, né? E hoje, então, como o Matheus já informou, tem uma nova operação, né? O policiamento continua atuando na comunidade, está reforçado. Obrigada, Matheus, que volta com a gente ainda durante a programação aqui do Headline News. Pois é, a gente segue tratando desse assunto, abordando as operações policiais no Rio de Janeiro e também os impactos dessas ações na sociedade fluminense. Essa operação militar que ocorreu ontem no Complexo Alemão, segundo um grupo de estudos, já é a 3ª chacina mais letal da história do Rio de Janeiro. Então, só para a gente entender que, por definição, uma chacina policial se refere a qualquer operação com múltiplas mortes em que ao menos 3 óbitos sejam causados pelos agentes. E esse levantamento que foi publicado hoje por um grupo de estudos da Universidade Federal Fluminense traz uma série de estatísticas justamente sobre as chacinas no Rio de Janeiro no intervalo de 2007 a 2021. Então, vamos conferir todos os detalhes aqui no nosso telão, inclusive a nossa produção reuniu parte dessas informações para nós ilustrarmos um pouco essa situação no Rio de Janeiro, as chacinas policiais no estado. Então, operações em favelas, em comunidades. Foram 593 chacinas que causaram um total de 2.374 mortes, de acordo com esse levantamento. Letalidade média. Polícia Civil, nas operações em que ela participou, 4,8 mortes por chacina. Polícia Militar, 4 mortes por chacina. Agora tem um dado que eu quero compartilhar com vocês, de acordo com esse estudo, tá? Isso não é um levantamento da Jovem Pan, é um estudo que nós estamos compartilhando os principais dados. Operações especiais com o BOPE e com o COR têm 6 vezes mais chances de chacinas. Agora tem uma outra tela para nós
verificarmos justamente esse ranking que foi produzido por esse grupo de estudos da Universidade Federal Fluminense. Em primeiro lugar, a chacina mais letal no Jacarezinho, no ano de 2021, 28 mortos. Na sequência, uma operação que ocorreu na Vila Cruzeiro, neste ano, 25 mortos. Em terceiro lugar, 2 operações que ocorreram no Complexo do Alemão, uma em 2007 com 19 mortos e também o mesmo número de óbitos no mesmo local, Complexo do Alemão, nessa que nós estamos destacando. Agora, em quarto lugar, uma operação que ocorreu em Senador Camará no ano de 2003. Naquela ocasião, 15 pessoas morreram nessa que foi considerada também uma chacina naquela época e muito divulgada por todos os veículos de imprensa. Agora um recorte da região metropolitana do Rio de Janeiro, chamado de Grande Rio. Capital Fluminense, Rio de Janeiro, capital. 383 chacinas que resultaram em 1.599 mortes. Agora, a Baixada Fluminense, que é essa região alaranjada aqui, muitos municípios, inclusive, compreendem essa região. Foram 127 chacinas que resultaram em 475 mortes. E agora o leste fluminense, que é essa região em amarelo. Foram 83 chacinas que resultaram em 300 mortes. Claro que muitos especialistas acabam analisando e compilando essas informações. A Jovem Pan News segue acompanhando e a gente volta ao longo da programação com muito mais informações.